Olá, paz! Eu tenho meditação dentro da palavra de Deus com você neste dia, intitulado, conhecido como Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e nada melhor do que falar de Jesus, da morte de Jesus, do propósito de Deus em enviar Jesus para morrer pela humanidade. Então, para começar, vamos ouvir sobre a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani, momentos antes dele ser crucificado, porque ele já sabia que ele iria ser crucificado, que ele iria passar por tudo que passou, que ele iria enfrentar a cruz, a crucificação, a traição e passar por tudo que ele passou naquela cruz. Então olha bem, ouça bem o que diz no livro de João, capítulo 17, a partir do versículo 1, que é a oração de Jesus. Ele foi para o Monte das Oliveiras orar. E ouça bem a oração de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu te junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, por são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui tem mais 10 versículos da oração de Jesus, mas já foi lido, meditado com você, uma boa parte da oração de Jesus para com o Pai, para com Deus. Isso aqui que eu acabei de ler para você é muito mais do que uma oração. Aqui ele estava expondo, explanando, falando, mostrando o propósito de Deus. Aqui ele estava mostrando o propósito de Deus de ter enviado ele mesmo. Aqui ele fala que ele fez conhecer o Deus verdadeiro, que é o nosso Pai, o Deus verdadeiro. Aqui ele está falando do propósito dele ter vindo fazer com que os homens conheçam a Deus, fazer com que os homens conheçam a ele mesmo, e o propósito dele vir trazer o que nós lemos aqui? Trazer vida eterna, trazer salvação. E aqui ele ora demonstrando e declarando para mim, para você e para o próprio Pai em oração que o propósito já estava sendo cumprido.
estava a passo de ser cumprido, porque a finalização desse propósito era a morte que ele iria enfrentar logo em seguida na cruz. Então aqui, meus queridos, nós vemos o próprio Jesus finalizando não somente a vontade dele, mas a vontade do Pai, da vontade de Deus, o plano de salvação de Deus em enviar um cordeiro sem mancha, sem pecado, para morrer para um povo pecador que somos nós, que é você. Aqui nós vemos o amor de Jesus para com os homens, para a criação de Deus. Aqui nós vemos o amor de Deus para com o seu povo, para com a humanidade. E aqui fala que é Ele, foi Ele que veio cumprir este propósito, através somente dele, a vida eterna e a salvação, porque foi Ele que morreu e foi enviado e passou por tudo que passou para trazer vida eterna. É algo que eu gostaria de dizer para você hoje. A pedra do sepulcro já foi retirada, já foi removida. A palavra de Deus fala que o próprio Deus enviou um anjo para tirar a pedra do sepulcro, aonde nós sabemos que Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele está do lado direito de Deus, assentado no trono do lado direito de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na minha infância, na época que eu era criança, nesse exato dia, todos os anos, eu percebia uma grande tristeza. Sabe por quê? Porque todos os anos eu percebia que as pessoas crucificavam Jesus novamente. E deixa eu te falar, não olhe para a cruz, não veja a cruz, não veja Jesus novamente pregado na cruz nesse dia não. Jesus já passou por tudo, isso já ficou no passado. Hoje é dia de você se alegrar, sabe por quê? Porque o sacrifício já foi pago. Jesus já veio, já foi crucificado, ele já ressuscitou, já cumpriu o propósito de Deus, já cumpriu o seu propósito da sua vinda aqui nessa terra, então é dia de se alegrar. Só que no passado ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje e era um dia de tristeza. As pessoas parece que voltavam a crucificar Jesus todos os dias da sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, toda sexta-feira da paixão de cada ano, aquele sentimento de tristeza entrava no meu coração. Hoje eu entendo, ficou no passado, o sacrifício já foi pago, Jesus já cumpriu a vontade do Pai, Jesus já ressuscitou, a pedra do sepulcro já foi retirada, ele já ressuscitou, ele já subiu aos céus e agora ele está preparando, sabe o que? Deus já está preparando, sabe o que? É a volta dele. Não é o propósito de vir trazer salvação, que já foi, já aconteceu, mas sim voltar como um grande rei para buscar a sua igreja, aqueles que creram na sua palavra, aqueles que creram que ele é o Salvador, que ele é o único Salvador, aqueles que já creram, já entenderam que o preço já foi pago por ele, por Deus, para trazer vida eterna e salvação, porque aqui nós acabamos de ler na oração dele próprio. Então, meus queridos, encha o seu coração hoje, sabe do que? De alegria pelo amor de Deus por você, por nós, pelo amor de Jesus por mim, por você e por nós. Porque se a gente não tomarmos cuidado, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria toma conta do nosso consciente, do nosso coração, e pensando assim: nossa, Jesus está morrendo toda sexta-feira da paixão. Não, isso foi há muitos e muitos anos atrás. E hoje é dia de alegria e saber que alguém pagou um alto preço
uma morte de cruz, derramou seu sangue, pregaram cravos, pregos nas suas mãos, nos seus pés, colocaram uma coroa de espinho, pagou um alto preço para trazer vida eterna, salvação. E ele ressuscitou, subiu aos céus e está esperando a sua noiva se preparar para a sua vinda, para encontrar com sua igreja, para buscar sua igreja. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Não crucifique Jesus novamente neste dia. Não deixe esse sentimento da crucificação voltar novamente no seu coração e te trazer tristeza. Veja este dia como um dia que está sendo lembrado, trazido à memória de algo muito importante, de algo muito cheio de sacrifício que já aconteceu por você. Já aconteceu. E a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, será que tem que ser lembrada somente em um dia de um ano? Não. Esse sentimento tem que estar dentro dos nossos corações todos os dias. Todos os dias nós temos que lembrar da crucificação, do sacrifício que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós, enviar o seu Filho unigênito para morrer por esta humanidade, para morrer por você todos os dias. Não precisaria de separar um dia do ano, intitular um dia do ano para lembrar da crucificação, para crucificar Jesus novamente nas encenações que você sabe qual eu estou falando. Colocar Jesus lá e pregar Jesus novamente numa cruz, como se fosse necessário, preciso pregar Jesus todos os anos novamente numa cruz. Não! É levantarmos a cabeça, é deixar a sabedoria, o conhecimento da palavra do Espírito Santo entrar em nossos corações e entender que o sacrifício já foi pago, já aconteceu, e é momento de nós nos alegrarmos e entendermos que agora ele vai vir, a sua segunda vinda é para buscar o povo que se separou, que o aceitou verdadeiramente no seu coração, que entendeu o propósito da sua vinda, o sacrifício dele naquela cruz, o propósito, o plano de Deus de salvação para a humanidade. É isso que Deus está esperando do seu povo, da sua igreja. Hoje é momento, é tempo, hoje estamos no tempo de preparação para encontrar com o noivo, para termos um encontro com o noivo, que é Jesus, que foi morto, crucificado e ressuscitou. Este noivo volta, ele vai voltar, ele está voltando, mas não é para trazer sacrifício novamente, é para trazer a salvação e a vida eterna, é para buscar a sua igreja. Hoje nós precisamos preparar para a vinda, para a segunda vinda de Jesus, para buscar os que se separaram, os que se santificaram, os que entenderam o propósito de Deus, o seu propósito, o propósito de Jesus. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Se alegre hoje, entenda esse propósito hoje, entenda a palavra hoje, entenda através do Espírito Santo, através do ensinamento da palavra de Deus. Olha só o que está escrito no livro de Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías, você sabia que Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que profetizava, que falava da vinda de Jesus. Isso 700 anos antes de Jesus vir. O profeta Isaías já profetizava, já falava da vinda do Messias. O profeta messiânico fala do Messias. Quem é o Messias? Jesus. Olha só, capítulo 53, versículo 4 e 5. Preste bastante atenção o que diz a palavra de Deus, que Isaías já falava 700 anos antes de Jesus vir. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, aqui Isaías estava falando do sacrifício que Jesus iria enfrentar há muitos anos depois. Isaías já estava profetizando, já estava com as profecias, trazendo as profecias, e aqui fala de tudo que nós que teríamos que enfrentar. Jesus levou sobre si. Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas iniquidades. O castigo que era para nós, Ele levou sobre si. Ele levou nossas transgressões, sabe aonde? Naquela cruz. E hoje muitas das vezes, as pessoas não entendem, não compreendem e não valorizam de uma certa forma, e não reconhecem de uma certa forma a morte de Jesus, a vinda de Jesus, o plano de salvação para a humanidade, através do plano de Deus, através da vinda de Jesus. E é por isso que eu estou aqui meditando, trazendo a palavra para você. Reconheça que a vida eterna está através de Jesus, você encontra através de Jesus. A salvação é através de Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, que é Jesus. E hoje, não é por acaso que eu estou trazendo esta palavra, essa meditação, porque é um dia propício. Porque independente de religião, de credo, todos sabem desse dia. Todos sabem, muitas das vezes não entendem ainda, não compreendem ainda o propósito maior, o plano de salvação. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra. Eu creio que é da parte de Deus, da parte do Espírito Santo para a sua vida. Porque a palavra é luz, a palavra é lâmpada. O Salmos fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. É a palavra de Deus que traz conhecimento, é a palavra de Deus que combate a mentira, é a palavra de Deus que traz luz em meio à escuridão, é a palavra de Deus que traz verdade. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente crescer na graça e no conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Te liberta de tudo, meus queridos, quando você dá liberdade, da transformação, da mudança. A palavra de Deus me transformou. A palavra de Deus trouxe conhecimento daquilo que eu não sabia no passado. Hoje nada, nem ninguém me engana, porque o conhecimento está nas minhas mãos. O conhecimento está dentro do meu coração. O conhecimento tem sido revelado por Deus através do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho tentado transmitir isso para você. Você que me acompanha nas minhas redes sociais, você que me acompanha nas pregações, nas mensagens, você sabe que o propósito é levar o Evangelho, levar salvação, levar a vida eterna através de Jesus. Jesus veio trazer as boas novas. Jesus veio trazer salvação. O propósito maior de Deus, de Jesus, é a salvação, é a vida eterna. Porque você pode ter a vida que tiver aqui nessa terra, boa ou ruim, rico ou pobre, independente da vida que você leva ou tem aqui nessa terra, ela vai passar. Ela vai ficar. Do pó viemos, do pó voltaremos, carne. Só que existe uma outra vida nos aguardando, que é a vida eterna. A vida eterna com Deus, com Jesus nos céus. Ou a morte eterna no inferno, com Satanás. E as nossas escolhas, as nossas decisões, se tratando do Evangelho, de Jesus, de Deus, do plano de salvação, que vai fazer toda a diferença.
para a nossa vida eterna que nos aguarda, de um lado ou de outro. A escolha, a decisão em buscar, em conhecer, em querer, em aceitar, cabe a cada um de nós, porque nós temos livre-arbítrio. Faça as escolhas certas, decisões corretas, baseadas na vontade de Deus, baseado na vontade de Jesus, baseado na vontade da palavra de Deus. Deus abençoe você grandemente nesse dia, a sua casa, a sua família, e que Jesus venha reinar, dê liberdade de Jesus reinar na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua mente, no nome de Jesus. Aonde há liberdade, aonde a porta se abre, eis que estou à porta e abro, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus espera que nós abrimos a nossa porta do nosso coração, da nossa casa, da nossa vida, para Ele trazer salvação, trazer vida em abundância, trazer mudança, transformação, porque só Ele que tem esse poder nas mãos, através de Deus, através dele mesmo. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus.